Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero dar início ao estudo da porção semanal da Torá Parashá e Tró. Todos nós sabemos da importância dessa Parashá em razão da narrativa da Torá, que nos conta da entrega dos 10 mandamentos por parte de Hashem ao povo judeu no Monte Sinai, os 10 Aseret Dibrot, os 10 ditos, as 10 falas, os 10 enunciados. Por que enunciados? Porque neles estão contidos mais do que 10 mandamentos. Neles estão contidos os 613 mandamentos da Torá. E particularmente no dia de hoje me interessa o último desses mandamentos, que nós sabemos que é aquele que proíbe a cobiça, né? Não cobiçarás. Para poder tratar da importância desse mandamento nas nossas vidas, eu quero começar esse shiur falando da experiência do jovem que deixa a casa dos seus pais e vai viver numa yeshivá. Quando ele passa a viver nessa yeshivá, ele traz com ele carrega a aspiração de adquirir as ferramentas que vão permitir a ele o domínio mais amplo de todo o conhecimento da Torá escrita e da Torá oral. Mas vejam que, paralelamente a esse objetivo, que envolve o estudo do Talmud, que envolve o estudo do Humash, né, que envolve o estudo de Mussar, de todas as escrituras sagradas do Tanar do povo judeu, ele deve desenvolver um objetivo paralelo. E que objetivo é esse? O crescimento pessoal, o refinamento do caráter. Entre as muitas habilidades que ele vai ter de desenvolver no curso dos anos que ele permanecerá dentro dessa yeshivá, imagina-se que ao final desse processo, o resultado final desse processo é que esse indivíduo se torne um cidadão exemplar da Torá, ou seja, ele vai ser um pai excelente, um marido excelente, um amigo excelente, um patrão excelente, um empregado excelente, um cidadão excelente. E a rotina, o dia a dia, né, de funcionamento das yeshivot, oferecem a esse talmida, a esse estudante, inúmeras oportunidades que ele possa justamente praticar essas habilidades no relacionamento interpessoal dele, porque ele sai da casa dele e vai viver num quarto, dividindo esse quarto com jovens de várias partes do mundo que possuem origens, portanto, muito distintas e culturas muito distintas, e ele é obrigado a acomodar todas as necessidades desses companheiros de quarto nessa convivência, no qual, sobretudo, ele passa a assumir também inúmeras responsabilidades comunitárias. O trabalho para se constituir como um mês, né, envolve a nossa capacidade, sobretudo, de nós entendermos qual é o nosso propósito no mundo. E essa ideia é justamente enfatizada nessa porção da Torá, justamente no último dos 10 mandamentos que foram revelados ao povo judeu por Akadosh Baruch Hu. Qual é o último desses mandamentos? Não cobiçará, lo sarmud. Mas veja, exatamente o que é proibido se cobiçar. E a Torá nos diz, a esposa, o criado, a serva, o boi, o burro e qualquer coisa que pertença ao nosso amigo. Veja, como Hashem pode nos pedir, ou melhor, como ele pode nos ordenar que nós não tenhamos ciúmes, que nós não tenhamos inveja dos bens dos nossos amigos. Afinal de contas, a nossa condição humana, porque somos todos humanos, né, nos coloca propensos ao desenvolvimento de instintos que são muito naturais à própria condição humana, como a inveja, como ciúmes. Então há que se questionar como a Kadosh Baruch Hu pode exigir do ser humano que ele, né, faça desaparecer justamente aqueles que são seus instintos naturais. Porque Hashem menciona justamente aquilo que não pode ser cobiçado, mas ao mesmo tempo ele nos diz que nada que pertença ao nosso amigo pode ser cobiçado. Nós podemos entender qual é a finalidade desse mandamento. Me permitam contar uma breve história. Havia um ator de Hollywood que recebeu, né, uma proposta incrível, né, muito lucrativa, de estrelar num papel de protagonista numa película, né, e ele recebeu, né, como eu disse, uma proposta financeira muito boa. Ele recebeu o roteiro do filme e depois de 2 dias de ler o roteiro, ele liga para o agente dele e diz o seguinte: olha, eu tenho que recusar esse papel. E o agente diz para ele: mas como assim recusar? Você vai ser o protagonista, você vai receber milhões, né, para estrelar essa película.
E ele diz então para o seu agente: eu não posso estrelar essa película, porque o personagem, né, que me pedem para representar, ele é um idiota e ele é um homem pobre, e eu não quero ser visto, né, pelos meus fãs dessa forma. E ele recusou efetivamente o papel, mas o agente insistia, né, junto, né, ao seu representado, né, ao ator, que aquilo era apenas um personagem, que ele não seria julgado por essas características. Como todos nós sabemos, é óbvio, o que determina a qualidade de um ator não é exatamente as características do seu personagem, da simpatia ou da antipatia que ele produz junto ao público, mas a capacidade do ator, e é por essa razão que ele será julgado, de interpretar o personagem. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é um homem sábio, se ele é um homem tolo. O que importa é que você, na sua interpretação, seja capaz de dar o melhor possível àquele personagem. Vejam que essa história serve como uma perfeita analogia para ser usada na descrição das nossas missões de vida. Cada um de nós recebe, cada indivíduo, né? Cada uma das pessoas, das bilhões que existem no mundo, recebe um conjunto específico de circunstâncias e habilidades de vida. Nossas circunstâncias são justamente o pano de fundo, né? O local onde nós nascemos, a nossa cidade, o nosso país, a família na qual nós nascemos, o ambiente cultural onde nós seremos educados. Todas essas circunstâncias constituem o cenário da nossa existência. Por outro lado, nós nascemos com certas habilidades, com certos talentos. E essas habilidades, esses talentos, essas virtudes, são justamente as ferramentas que nos são dadas justamente para que nós possamos desempenhar esse papel. Ou seja, cada ser humano é um ator no palco da vida, com papéis designados e um conjunto preciso de circunstâncias que são perfeitamente adaptadas ao papel que nós precisamos desempenhar nas nossas vidas. Vejam que eu falei há pouco, né? Que um estudante de uma yeshivá, todo aquele que quer e deseja se tornar um mês, ele precisa abraçar aquele que é seu propósito de vida nesse mundo. E ele só pode fazer isso se ele compreender justamente as circunstâncias e as habilidades que foram dadas a ele para justamente ele poder desempenhar esse papel num cenário que é particular, que só existe para ele. Qual é a relação disso com um preceito, né, com um enunciado de não cobiçar? Vejam, tudo aquilo que pertence ao meu amigo é dado a ele exclusivamente para que ele possa justamente cumprir esse papel. Se ele recebe mais dinheiro, se ele tem pais que possuem um nível intelectual maior, se ele nasce numa determinada cidade, não importa. Se ele é um grande jogador de beisebol, de futebol, se ele é uma pessoa que tem habilidades artísticas, todos esses elementos do enredo existencial deles só tem a ver com ele, não tem a ver comigo ou com qualquer outra pessoa. Esses elementos, como eu disse antes, essas circunstâncias, elas são perfeitamente adaptadas ao propósito existencial de cada pessoa. E cada um de nós deve abraçar esse papel particular que tem na sua existência. Então, quando nós compreendemos isso, nós paramos de cobiçar o que é dos outros, porque nós sabemos que aquilo que nos chega e que nos foi enviado por Hashem é justamente aquilo que nós precisamos para poder desenvolver o nosso potencial mais profundo, que é para poder realizar o nosso tikkun, as nossas correções, desenvolver as nossas habilidades, as nossas virtudes. Quando nós compreendemos isso, quando nós sabemos, sobretudo, quem nós somos e qual é o nosso papel de vida, evidentemente que um outro cenário mental se abre para nós, porque aí nós vamos poder utilizar da forma mais perfeita justamente aquelas ferramentas que nos foram dadas, justamente para que possamos realizar, como eu disse antes, o nosso potencial profundo. E eu prometo a vocês, meus amigos, que se nós abraçarmos esse objetivo, nós vamos receber o Oscar, no prêmio, o maior de todos os prêmios, justamente na Academia Celestial de Akadosh Baruch Hu, meus amigos. Vai!